Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do professor Carlos Manuel. Hoje, especificamente, nós vamos estar passando para vocês, de maneira geral, como que a gente pode transformar uma área rural, uma área de produção que está trabalhando constantemente com um sistema convencional de preparo de solo, uso de máquinas pesadas, revolvimento, arado, grade, para um processo em que a gente transforme essa área de convencional, de preparo convencional, para uma área de plantio direto, de um sistema de plantio direto, aquele preparo, aquele sistema onde a gente não vai mais revirar esse solo. Então, aqui a gente vai tratar em algumas fases, algumas etapas desse processo. Primeiro, de implantar esse sistema, construir esse sistema de plantio direto, para depois a gente passar para um processo de consolidação desse sistema de plantio direto em uma propriedade. Evidentemente que isso vai variar de propriedade para propriedade, vai variar de área para área. Nós temos propriedades do sul do país, no norte do país, nordeste, e com climas diferentes, com temperaturas máximas e mínimas diferentes, índices de chuvas diferentes. Mas, de maneira geral, a gente pode pensar agronomicamente em um processo de implantação e depois para um processo de consolidar essa área para um sistema de plantio direto, visando o não revolvimento de solo a partir de um determinado tempo. Tá? Então, é essa a nossa aula de hoje, a nossa videoaula de hoje, ok? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente pode trabalhar nesse vídeo, né, nessa videoaula, é como que ocorreu essa evolução, né, do ser humano, do homem, no tempo. Nós, né, sabemos, né, que o homem apareceu muito há pouco tempo atrás, né, em termos de evolução do mundo. Mas a gente pode fazer uma síntese aqui sobre como que a gente chegou até hoje. Então, há um tempo atrás, quando a gente se desenvolveu e passou a ser, né, Homo sapiens, nós éramos nômades, né? Ou seja, a gente vivia de coleta de frutas, de animais, de caça, e aí, no processo de domesticação, tanto dos animais quanto das plantas, o homem passou a conseguir dominar a produção do seu próprio alimento e passou de nômade a ser fixo no local. Então, a partir desse momento, o homem passou a ser fixo no local, porque ele conseguiu dominar essa produção de alimentos, né? Então, ele passou a se fixar em um determinado local. A partir do momento que ele começa a fixar, começa a aparecer as cidades, começa a aparecer as comunidades, e a partir do momento que o ser humano ele deixa um tempo livre para ele, porque ele pensava muito em comer e sobreviver. A partir do momento que ele tem um tempo que ele consegue dominar a produção do seu alimento e consegue ter tempo para pensar, aí o ser humano começa a criar ferramentas, começa a criar tecnologias, por que não dizer, para que ele pudesse ser mais eficiente, né? Até o aparecimento das grandes cidades e assim por diante. Então, do nomadismo à fixação do homem, o ser humano ele conseguiu essa domesticação de plantas e animais, a agricultura passa por isso, até que ele consegue pensar e criar ferramentas para uma evolução. Okay? Bom, e aí, falando especificamente da evolução dos sistemas de preparo de solo, a gente pode falar que em 1760 se produziu, né, se descobriu uma ferramenta chamada arado. Né? Em 1760, esse arado, chamado de Aiveca, ele passou a dominar as áreas de produção agrícola, revolvendo esse solo, num pensamento de que, ao revolver o solo teria alguns objetivos, né, de controle de plantas daninhas, melhoria das condições de fertilidade desse solo, até que, com o pensamento, com a evolução, com as descobertas, né, de novas tecnologias, a gente conseguiu, né, o ser humano conseguiu
construir, fabricar máquinas no campo de alta eficiência, evidentemente, mais pesadas, né? E aí, quanto mais peso nesse campo, maior o grau de compactação deste solo, né? Aí, com o processo dessa evolução, a gente pode citar aqui dois autores, né, que foram muito importantes nesse processo. O Edward Faulkner, que em 1943 ele publicou que não tinha uma razão científica para o revolvimento do solo, não haveria uma necessidade, e ele sugeriu o cultivo mínimo como essa opção, e o Koronke, em 1973, que o preparo do solo era dispensável desde que não houvesse mato competição. Bom, e aí como que a gente não... esse preparo, esse revolvimento de solo, um principal objetivo, na verdade, né, dentro do processo de produção agrícola era revolver esse solo para controle de plantas daninhas. Como não revolver o solo e controlar as plantas daninhas? E aí a gente tem uma descoberta, né, um lançamento de uma molécula química no mercado da Imperial Chemical, que é o paraquat, em 1961. Esse paraquat é um herbicida não seletivo que faz com que dê essa primeira chance, essa primeira oportunidade de aparecimento de áreas de produção sem revolvimento de solo. Alice Chalmers, a primeira semeadora com disco de corte para palhada, essa foi a primeira semeadora que foi descoberta, que foi utilizada, que conseguia plantar, fazer um plantio, né, uma semeadora dentro na palhada seca, então tinha uns discos de corte. E aí no Brasil, como é que ocorreu essa evolução? Em 1971, Herbert Bartz comprou duas máquinas dessa, duas Alice Chalmers, no Paraná. Em 75, o IAPAR promoveu o Encontro Nacional de Pesquisa da Erosão com simuladores de chuvas, mostrando que naquele momento solos com palhada, solos não revirados, não revolvidos, eles perderiam menos sólidos, ou seja, teriam menos erosão do que aqueles que foram amplamente, né, frequentemente revolvidos. Então, em 1975, o IAPAR promoveu este encontro. Aqui uma imagem de uma semeadora da Alice Chalmers, né, que está no Museu no Paraná. E aqui, só para a gente fazer uma síntese também da produção do Brasil, né? A produção de grãos no Brasil, especificamente o sistema de plantio direto é mais envolvido na área de produção de grãos, né? Não quer dizer que esse plantio direto, né, esse sistema fique somente nas áreas de produção de grãos, mas a gente pode verificar uma evolução tanto da produção em milhões de toneladas desde nos últimos 10 anos, né, onde a gente praticamente aumentou em 100 milhões de toneladas a produção de grãos de maneira geral, mas a gente não aumentou em área, né, não dobrou essa área aqui, né? A gente tem uma evolução de áreas de produção de 50 milhões para 72 milhões, a gente observa que o crescimento de produção é maior do que o crescimento em área, né? Então, o que a gente observa é que o Brasil tem conseguido, sim, rendimentos expressivos numa evolução. Se a gente pegar de maneira geral, a gente está conseguindo evoluir em termos de produtividade, ou seja, quilos por hectare. Então, nós temos aumento expressivo de área. E, levando isso para a área de plantio direto, a gente observa o seguinte, que em 1973, 74, ocorreu a descoberta do glifosato, que foi uma outra molécula importante, né, que faz parte de vários herbicidas aí. Hoje, inclusive, nós temos cultivares, organismos geneticamente modificados, resistentes a essa molécula do glifosato, que nos dá uma oportunidade de controle de plantas daninhas com muito mais eficiência. Em 1975, o encontro com o IAPAR, e a partir do momento que autores falaram, né, citaram que não haveria necessidade de revolvimento, aparecimento do paraquat, aparecimento do glifosato, e no Brasil esse encontro que começou-se a debater uma situação de não revolvimento de solo nas áreas de produção, a gente observa que durante os anos
essa área de sistema de plantio direto no Brasil foi evoluindo e, em 2018, essas áreas de produção de plantio direto em grãos, né, ocupou mais do que a metade das áreas de produção do Brasil. Então, a gente observa a importância desse sistema e a importância que o produtor tem visto, né, tem observado e verificado que este sistema, o não revolvimento desse solo, ele é mais benéfico do que a utilização de máquinas pesadas e revolvimento. Então, a partir disso, a gente primeiro começa a conceituar algumas coisas importantes e a gente precisa entender antes de falar de sistema de plantio direto. Primeiro, o que é preparo convencional? Então, preparo convencional é a utilização de implementos que visam o revolvimento de solo. Quais são? Arados de disco, de aiveca, grade aradora, grade niveladora, visando o quê? Especificamente a eliminação de plantas daninhas, obtenção de condições favoráveis à semeadura, mantendo a fertilidade e produtividade da área ao longo do tempo, preservando a matéria orgânica, a gente vai conversar sobre isso mais um pouco, evitando a ocorrência de erosão. Isso também a gente vai conversar mais um pouco para frente. O cultivo mínimo, Landers, definiu que é uma técnica onde há uma única operação de preparo de solo em pré-plantio, pré-semeadura, com revolvimento de solo apenas nas linhas de semeadura, e os resíduos permanecem intactos nas entrelinhas. O cultivo mínimo é uma situação mais interessante do ponto de vista de não revolvimento de solo. O revolvimento é apenas nas linhas de semeadura. Uma outra consideração importante, um conceito importante, rotação de culturas. O que é uma rotação de culturas? É uma alternância ordenada de diferentes culturas no espaço de tempo, na mesma lavoura, obedecendo finalidades definidas, sendo que a espécie não é repetida, a espécie vegetal, no mesmo lugar, com intervalo entre 1 e 3 anos. Então, é o seguinte, de maneira geral, eu faço um plantio de verão de soja num ano, e no outro ano eu não posso fazer um plantio de verão de soja, eu tenho que fazer um plantio de verão de milho. Então, o sistema rotacionado é quando a gente muda a espécie vegetal na mesma época de semeadura. Então, cultivos de verão eu mudo a espécie, tá? E a sucessão de culturas é um ordenamento de duas culturas por tempo indeterminado, sucedendo uma outra. Então, quando eu faço uma soja, eu faço uma semeadura de soja no verão, eu faço uma sucessão de culturas com milho segunda safra. Isso é uma sucessão de culturas. Na cultura de inverno, eu faço um trigo, dependendo da região que eu tiver, faço um trigo de inverno, ou faço um feijão de inverno, e aí eu faço um processo de sucessão de culturas. Isso é importante, porque são conceitos muito, muito, muito importantes para a gente implantar e consolidar um sistema de plantio direto, ok? E o sistema de plantio direto? O que é o plantio direto? Né? Pegando alguns conceitos de alguns autores, né? A prática de semeadura de plantas sem o preparo físico do solo, mantendo a palhada da cultura anterior na superfície. Outra definição, um acréscimo do conceito de rotação de culturas mais palhada da cultura anterior. Olha aí a importância da cultura, do processo de rotação de culturas e da sucessão de culturas. Landers definiu o plantio direto com todas as variações desta técnica, que inclui plantio sem preparo convencional do solo com implementos, o plantio direto na palha, com lona verde, pousio de inverno, cultivo mínimo, preparo reduzido, etc, etc. Então, é um conjunto de sistemas, né, que envolvem esse não revolvimento de solo para a semeadura. Bom, e aí vem a pergunta, como é que eu transformo uma área de sistema convencional, com revolvimento de solo, usando arado, grade, o solo bem pulverizado, para uma área de sistema de plantio direto? Como é que a gente vai construir isso? Como é que a gente vai finalizar e concluir essa transformação? Tem algumas imagens, né? Isso aqui é uma área de um preparo convencional, clássico, né, onde se faz a utilização de arado e grade niveladora para deixar o solo com 100% descoberto, 100% descoberto de plantas, né? E aí, o que acontece? Com a utilização de arado e grade, a gente pode ter o que denominamos de arado ou pé de grade, tá? Que é essa camada mais subsuperficial, onde a profundidade do implemento não passa mais,
eu pulverizo essa camada mais superficial, este solo pulverizado deposita nessa parte do solo onde não ocorreu o revolvimento, e aí ocorre um entupimento, um tamponamento desse perfil de solo para baixo. E aí o que a gente chama de pé de grade. Esta parte para baixo fica compactada, a gente não vê nem raiz sistema radicular crescer, e aqui a infiltração de água fica muito, muito prejudicada. Então, a água com chuvas, elas infiltram até determinada profundidade, dependendo do implemento, se é um arado é um pouco mais profundo, se é uma grade um pouco mais raso, e a partir do momento que a água não consegue mais infiltrar e com um volume de chuvas grande, o que acontece com essa água? Dependendo da declividade, essa água escorre, e ao escorrer, ela leva o solo embora. E aí o que acontece é isso, um solo totalmente destampado, não tem nenhuma planta, nenhuma cobertura vegetal, chove torrencialmente, o solo está compactado na sua subsuperfície, a água começa a escorrer e levar esse solo embora com tudo de bom que você fez, o que o produtor fez nesse solo, que foi adubação, correção, etc. Olha, ao prejuízo. Né, solos, né, ocorreu uma semeadura, e aí ocorreu uma chuva mais forte, o solo está mais compactado, e aí ocorre esse escorrimento superficial, que a gente chama de erosão laminar, até que, consequentemente, pode chegar a essas vossorocas grandes aqui numa área, o que prejudica consideravelmente as áreas de produção. O plantio direto, a gente nota que sempre vai haver uma palha da cultura anterior. Sempre vai haver uma palha da cultura anterior. Seja milho, seja soja, seja algodão. Então, nós temos aqui um solo totalmente coberto por palha da cultura anterior, né? E a gente nota e observa que isso faz uma barreira importante para o solo, né? De temperatura menor, redução da temperatura, aumento de infiltração de água. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Né? E o que acontece? É isso aqui, ó, fazendo uma síntese do que foi explicado aqui. Então, a chuva, ao cair nesse solo, onde tem essa camada compactada na subsuperfície, o sistema radicular não consegue quebrar, essa água ela fica só na superfície, pode ocorrer quebras desse solo ou escorrimento laminar. Quando um solo ele está profundo, o sistema radicular cresce, quando o solo tem mais matéria orgânica, ocorre aparecimento tanto de fungos, né, quanto de anelídeos e minhocas, por exemplo, né, nemateumintos, nematóides benéficos, e esse solo ele começa a ficar vivo, né, ele começa a ter macro e microporos, essa água infiltra num perfil maior de solo, fazendo com que essa água fique preservada, conservada nesse solo, o sistema radicular consegue crescer a grandes profundidades, ocorre uma redução do processo de déficit hídrico. Então, tudo isso é uma consequência de um manejo correto, sem revolvimento, utilizando um sistema de plantio direto. Ok? Aqui uma outra informação importante, esse trabalho é de 1976, foi citado em 1998, só para a gente ter uma ideia, né, os efeitos sobre a água e solo, com 0 de resíduos nesse solo até 4 toneladas, porcentagem de escorrimento com 0 toneladas, 45%, né, de solo vai embora, o solo quando tem muita palhada, né, quando tem muito resíduo, 0, a infiltração apenas 54% da água infiltra, né, com os resíduos 100%, e olha a perda de solo, solos com 0% de 0 tonelada de resíduo, é uma perda de solo estimada de quase 14 toneladas por hectare, sendo que solos com resíduo 0. Então, o que a gente observa é o seguinte, solos com palhada, com resíduos orgânicos e com matéria orgânica, você já tem uma opção, né, uma alternativa para evitar ou reduzir esse processo de erosão e perdas de solo por escorrimento superficial. Bom, como é que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer?
Primeiro, eu preciso construir esse sistema de plantio direto, não é de um dia para a noite, né? E aí é que vem o grande desafio do processo de construção do sistema de plantio direto. É o ceticismo. Eu preciso planejar o engenheiro agrônomo, o técnico agrícola, os profissionais da propriedade com o produtor rural, com o empresário, planejar de maneira objetiva e clara, e o produtor precisa deixar esse ceticismo, esse receio de lado, porque a gente precisa executar 100% das etapas. Nós não podemos pular etapas, não podemos trabalhar de uma forma mais rápida do que a área permite. Tá? Quanto tempo vai durar essa fase de construção? Nós não temos uma noção hoje, falar assim, em 2, 3, 4, 5 anos, nós vamos ter um processo de consolidação do sistema de plantio direto. Mas a gente tem uma flexibilidade. A gente sabe que com informação eu posso atrasar ou posso precisar de mais tempo numa área ou posso precisar de menos tempo. Então, isso depende muito do quê? Do investimento do produtor, do perfil desse produtor, se ele é mais esclarecido, se ele quer, né, essa informação, mais informação, se ele quer mudar, as condições do solo desse produtor, como é que está. E aí, de média, eu posso trabalhar de 1 a 5 anos, mas isso vai depender muito do que o produtor vai fazer e o que o produtor tem. Pode demorar 2 anos, pode demorar 7, 8 anos, mas em média, de 1 a 5 anos, dependendo do solo. Tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? A ideia é a construção do sistema de plantio direto, é melhorar as condições físicas e químicas desse solo. Como é que eu vou melhorar as condições físicas e químicas do solo? Primeira coisa, importante demais, eu preciso ter informação desse solo. Como é que eu vou ter informação desse solo? Fazendo uma análise de solo. Não é uma análise de solo somente superficial, de 0 a 20 centímetros. Eu preciso de fazer, no mínimo, uma análise de solo de 0 a 20 e uma análise de solo de 20 a 40. E eu preciso interpretar esse resultado de maneira correta e fazer as coisas de maneira correta para que eu possa construir de maneira certa este sistema de plantio direto. O processo de construção é a primeira coisa. Eu preciso fazer uma análise, mas para eu fazer a análise eu preciso de amostrar esse solo. E aí, muito cuidado. A maior fonte de erro nas interpretações não é do engenheiro agrônomo, do técnico agrícola que vai interpretar a análise de solo. É como foi feita essa amostragem. Como foi feito, quais os talhões, se a gente conseguiu, né, se o produtor conseguiu dividir essa área dele em talhões, como que foi feito esse processo de amostragem, quantas amostras simples para dar uma amostra composta. É importante a gente trabalhar lá no começo. Tem que seguir as recomendações de coleta, seja manual ou georreferenciado. Nós precisamos identificar os diferentes tipos de solo para dividir as áreas de produção em talhões. Tipos de solos diferentes dão tipos de informações químicas e físicas desse solo diferentes. E analisar, pelo menos, as camadas de 0 a 20 e de 20 a 40. E depois eu interpreto os resultados das análises de solo com indicativo de corretivo, né, o calcário, gesso, precisa de ter na análise de solo o teor de matéria orgânica, a textura desse solo, macro e micronutrientes. Importante, a recomendação do professor Carlos é que as análises sejam feitas todos os anos. Eu sei que tem produtor que faz 2 anos, 3 anos, dependendo das áreas de produção, solo mais argiloso, mais fértil, enfim. Mas a sugestão do professor Carlos aqui é que as análises sejam feitas todos os anos, tá? De preferência pós segunda safra. Após a segunda safra, eu faço uma outra análise de solo e a gente vai definir aí mais para frente nessa videoaula como que será feita isso. Bom, e aqui, uma informação importante, olha só, como é que eu faço uma análise de solo só nessa vegetação, nesse perfil, nessa imagem, né? Nessa paisagem? Eu tenho solos diferentes, eu tenho um solo de baixada, eu tenho um solo de encosta aqui, eu tenho um solo com diferentes altitudes. Enfim, eu preciso dividir esta área aqui em talhões. Se eu não dividir essa área em talhões e fazer uma análise de solo aqui, como se isso aqui fosse igual, semelhante ou parecido,
eu vou ter diferenças nas minhas interpretações e eu não vou corrigir esse solo da maneira que devo corrigir. Então, primeira coisa, ao fazer a amostragem de solo, eu preciso dividir esse solo em talhões homogêneos. É a primeira coisa. Para depois eu coletar essas amostras simples, de preferência em zigue-zague, se for uma coleta manual, né? Ou eu faço uma malha, né, georreferenciada. Quanto mais pontos, né, nessa malha, mais informação eu tenho. Quanto menos pontos, menos informação eu tenho. Né? No caso da análise, né, georreferenciada, coletando amostras com base no GPS, mas a gente precisa primeiro definir isso. Os talhões para análise de solo precisam ser homogêneos, ok? Segunda coisa, eu não tenho como implantar de um ano para o outro se o solo estiver todo desequilibrado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma análise de solo, interpretar direito, fazer uma amostragem, analisar o solo, interpretar corretamente e utilizar os implementos do sistema de plantio convencional para implantar o sistema de plantio direto. Eu preciso descompactar esse solo, que geralmente esse solo, provavelmente esse solo vai estar com um grau de compactação. Então, eu preciso usar implementos para descompactar e utilizar esses implementos para revirar esse solo e incorporar os meus corretivos. Então, eu preciso transformar esse sistema de preparo convencional em plantio direto. Então, eu uso subsolador, eu uso grade, arado, né, grade niveladora, até que eu consiga utilizar esses implementos, até que eu consiga um solo com um vazamento bom, né? Quem que vai me falar isso? Análise de solo. Então, utilizar um subsolador para descompar as camadas subsuperficiais, utilizar um arado para controle mecânico de plantas daninhas. O arado ele vai também nos ser bastante útil para a exposição de ovos, larvas de insetos sugadores de raízes. Vou dar um exemplo aqui do percevejo castanho, que ataca raízes de milho, de soja, de feijão, de algodão, enfim. E eu tenho também uma vantagem de incorporar esse corretivo agrícola nas camadas subsuperficiais, o que é importante para implantar e para dar agilidade, para acelerar o processo de implantação desse plantio direto, né, dessa área. Utilizando a grade niveladora para destorroar, incorporar o corretivo também nas camadas superficiais. Terceiro ponto, uso de cobertura vegetal permanente. Como é que eu uso cobertura vegetal permanente? No processo de rotação e sucessão de culturas. Então, nas minhas áreas agrícolas, eu não posso deixar as áreas de produção sem cobertura vegetal permanente, seja espécies economicamente importantes, seja espécies para manter o solo coberto. Vou dar um exemplo. Então, eu coloco soja na primeira safra, coloco milho na segunda safra, e nesse intervalo eu uso uma crotalária, eu uso um milheto, no inverno aí eu posso usar o trigo, e assim sucessivamente. Eu tenho que usar espécies para deixar as áreas de produção cobertas permanentemente com plantas, no processo de rotação e sucessão de culturas. Esses dois conceitos são assim, fundamentais para que esse sistema de plantio direto seja bem implantado. Então, respeita as áreas de preservação permanente, com redução do desmatamento, formação contínua dessa cobertura vegetal, porque eu reduzo essa cobertura vegetal, reduz o processo erosivo, eu aumento a retenção de água no solo, porque o solo vai estar sempre com um sistema radicular diferente e esse solo vai estar sempre descompactado. Eu tenho maior disponibilidade de nutrientes no tempo, porque essa planta ela vai deixar palhada sempre. Então, esse processo de rotação de culturas é importante, porque deixa essa palhada no solo, essa palhada reduz a temperatura do solo, permite o crescimento de fungos benéficos, há uma barreira física de crescimento de plantas daninhas, de plantas infestantes, e retém a umidade. Essa retenção de umidade reduz a evaporação, né? Essa palhada reduz essa evaporação desse solo, mantendo essa água no sistema, e isso é importante. E o quarto é conseguir elevar o teor de matéria orgânica desse solo. Tudo isso que a gente está fazendo para implantar o sistema vai culminar com a elevação dos teores de matéria orgânica desse solo. Isso é fundamental. Solos mais orgânicos têm muito mais vantagens do que solos que têm um teor menor de matéria orgânica.
que eu preciso? Necessidade de busca constante pelo máximo de informação possível todos os anos, para que eu possa decidir o melhor método para atingir a consolidação desse sistema de plantio direto. Tá? Então, como é que eu trabalho? Eu trabalho com o histórico da área e do empresário rural, como é que essa área de produção está, qual o perfil desse empresário rural, e aí eu começo o número 1 aqui com reuniões sobre definição de metas, como que eu vou planejar, como que eu vou construir esse sistema, como que eu vou consolidar esse sistema, de que maneira eu vou fazer essa amostragem, interpretação dos resultados, o preparo de solo inicial, o sistema de preparo convencional, depois o plantio direto, quais as espécies de cobertura vegetal permanente, sejam elas econômicas, sejam elas só para cobrir o solo, e apresentação dos resultados por safra e apresentação dos resultados das análises de solo para que a gente possa acompanhar o sistema, a evolução desse sistema. Uma outra situação aqui, a gente pode já definir, por exemplo, pensando de 2022 até 2026, pensando em 5 anos, né, o que eu posso fazer agora? Vamos imaginar que nós estamos no ano de 2022, eu fiz a colheita da segunda safra, e aí o que eu faço a partir de agora? Então eu vou fazer uma amostragem de 0 a 20, 20 a 40 para análise, interpreto os resultados, correção do gesso e adubação, faço o preparo de solo no sistema convencional, aplico os insumos, faço a semeadura da primeira safra. Preciso aqui fazer uma análise foliar para verificar o que eu coloquei aqui no solo de gesso e adubação e correção, para ver se tá bom os níveis na planta. Se não for ideal, faço uma adubação foliar se necessário. Colhe-se a primeira safra, vamos para a semeadura na segunda safra. No ano 2, na fase de construção ainda, faz o mesmo procedimento, né? Pós-colheita da segunda safra, amostragem de solo, interpreta os resultados, preparo de solo convencional, análise de foliar, coleta de dados e monitoramento, e faz a colheita da primeira safra, em 2023, e a semeadura da segunda safra, 23, 24. A partir do ano 3, ainda está na fase de construção, a gente vai fazer, teoricamente, a amostragem apenas de 0 a 20. Por quê? Porque, teoricamente, em 2 anos, utilizando gesso e corretivo de 0 a 20, 20 a 40, eu identifico aqui que o nível está bom para muito bom para 20 a 40. Quais são os níveis bons e muito bons para 20 a 40? Eu preciso saber saturação por alumínio, por exemplo, saturação por bases, níveis de cálcio, níveis de magnésio, nível de potássio, a CTC desse solo nas 20 a 40. Né? E aí, se caso nessa análise de solo estiver bom, nível bom, eu faço a amostragem de solo só de 0 a 20, interpreto os resultados, não tem mais gesso, faço só a correção de 0 a 20, faço o preparo de solo ainda do sistema convencional, faço uma análise foliar, se necessário faço uma adubação foliar, colhe-se a primeira safra, faço a semeadura da segunda safra. E aí faço uma amostragem de solo de 0 a 20, interpreto, considero os níveis bom e muito bom, partindo do princípio que depois de 3 anos, de maneira geral, eu consigo ter já níveis bons e muito bons desse perfil de solo. Aqui eu começo a semear as coberturas vegetais sem a necessidade de revolvimento de solo. Quando eu tenho as camadas de 20 a 40 e as camadas de 0 a 20 com níveis bons e muito bons, eu passo a fazer a semeadura de coberturas vegetais sem o revolvimento de solo mais. Então, eu faço o preparo de solo com sistema de plantio direto, já não é sistema convencional, eu já não uso mais implementos para revirar o solo, eu uso tecnologias que me permitam fazer um controle da mata competição, uso de herbicidas seletivos ou não seletivos, uso de roçadeira, triton, para fazer esse preparo de solo. Faço a semeadura da primeira safra, a adubação aqui é só de manutenção, porque os níveis estão bons, né? Faço uma análise foliar, a tendência aqui é que não há necessidade, teoricamente, de fazer uma adubação foliar, mas se necessário, faça. E faço uma colheita, faz a semeadura da segunda safra. O ano 5 já não é um ano já de construção, consolidação, já é um ano de fase de consolidação. Então, eu faço apenas a amostragem de solo de 0 a 20, interpreto os resultados, considero o nível bom, e aí a gente segue, a partir do ano 5, consolidando todos os anos esta área de produção em sistema de plantio direto. Tá? A partir daí, nós não vamos mais
revirar esse solo. Então, para finalizar, produtor e colaboradores, para que o sistema funcione, precisa treinamento e capacitação, precisa acreditar no sistema de plantio direto. Não adianta a gente falar para o produtor e o produtor não acreditar na proposta. Então, produtor e colaboradores, desde o produtor, o dono da propriedade, até os colaboradores, os pilotos das máquinas, o caseiro, enfim, todas as pessoas envolvidas, elas precisam acreditar nesse sistema. A sugestão é que após essa fase de consolidação, esse teor de matéria orgânica esteja acima de 5%, de preferência mais do que isso, 7%, 8%. Solos orgânicos, melhora a condição de favorecimento de infiltração de água, as raízes crescem mais, há uma retenção maior de água, há uma população, uma fauna grande, né, seja de fungos, seja de vermes benéficos, né, há um equilíbrio desse sistema de solo, né, e aí a gente evita, assim, né, a perda dessa água, a água fica retida no sistema, e aí é um dos pontos de maior vantagem desse sistema de plantio direto. Você vai reduzir um tanto de coisa de adubação, além disso, você vai ter mais janelas de plantio, seja para a primeira, para a segunda, ou para as semeaduras de inverno. Solos com alto teor de matéria orgânica reduz a deficiência de micronutrientes, ou seja, solos orgânicos têm micronutrientes, porque há uma decomposição, então nós temos elementos orgânicos ali. Não tem problemas com acidez e alcalinidade, um solo orgânico, ele tem uma característica anfótera, que alcaliniza o que está ácido e acidifica o que está alcalino, ou seja, há um pH em equilíbrio sempre. E o alumínio, o que a gente faz com esse alumínio? O alumínio não vai ter tantos problemas, primeiro, são duas situações, uma é a complexação desse alumínio, que é o metal, porque é látos orgânicos, e a segunda é a lixiviação desse alumínio por enxofre orgânico, né? Esse enxofre, esse sulfato, né, orgânico, ele vai conseguir levar esse alumínio para as camadas mais profundas desse solo. Após a fase de construção, o uso de calcário é apenas para fornecimento de macronutrientes, que é cálcio e magnésio. E o gesso também, para fornecer cálcio e enxofre. Tá? Após a construção desse sistema de plantio direto, depois da consolidação desse sistema, não se verifica a necessidade desse revolvimento de solo, apenas manter esse sistema funcionando. Ok? Bom, essa foi a videoaula sobre o sistema de plantio direto. Espero que tenha aproveitado bastante. Estou sempre à disposição para tirar as dúvidas. Se gostou, dê um like aí na videoaula. E estou sempre à disposição de todos. Ok? Fiquem com Deus. Grande abraço para vocês.